Nesta primeira manhã da Portugal Digital Summit, que está a decorrer no antigo Museu dos Coches, em Lisboa, nos encontramos. Muito tem falado de tecnologia e da forma como pessoas e empresas têm de se adaptar a esta nova era digital, que há muitos anos começou a instalar e que nos últimos tempos nos levou aqui a ter mais desafios e nos levou também a assumir a tecnologia como parte integrante das nossas vidas, digamos assim. Para as novas gerações, a tecnologia é de facto um prolongamento da sua forma de compreender e de pensar o mundo, é uma forma também quase que natural de encararem o dia-a-dia e no próximo painel vamos tentar perceber quais é que são as melhores estratégias e ferramentas para fazer dos canais digitais a primeira opção dos consumidores. Como se criam afinal bons relacionamentos digitais e como se consegue garantir fidelidade e satisfação na hora de comprar produtos e serviços? É o que vamos saber no painel que segue, com moderação de Ana Pimentel, jornalista e diretora de tecnologia do Observador. Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao segundo painel desta manhã. Vamos falar de marcas e de consumo digital e de marketing também. Para termos esta nossa conversa, temos aqui a Sandra Álvares Batista, diretora-geral do PhD Media. Obrigada, seja bem-vinda. Temos também aqui a Carolina Veiga, diretora de marketing da Procter & Gamble. Muito bem-vinda. Obrigada por terem aceito este convite. A verdade é que nós já temos aqui uma geração de pessoas que é um consumidor naturalmente digital, portanto, que já está muito familiarizado com o consumo online, com a escolha através de um ecrã e que tem, certo, acredito eu, de características bastante diferentes dos seus antecessores que já só estavam habituados a comprar em loja na experiência física offline. Que hábitos é que têm estes consumidores e o que é que os caracteriza? Sandra. Obrigada. Eu diria que se calhar quando pensamos em consumidores digital first, eu dividiria aqui em dois, ou fazia aqui uma distinção entre digital first e nativos digitais, porque às vezes há uma certa confusão entre uns e outros. Enquanto os nativos digitais são aqueles consumidores que são caracterizados pelo ano em que nasceram, não é? Portanto, as pessoas que nasceram a seguir ao aparecimento da web, portanto, 1980, não da internet, mas da web, e portanto aqui estamos a falar de três gerações, a geração Y, a geração Millennial, muito falada, a geração Z, que é aquela geração que tem agora entre os 23 e os 10 anos, alguns começam a entrar no mercado de trabalho, e depois a geração Alpha, que são os mais novos. E, portanto aqui estamos a caracterizá-los pelo ano em que nasceram. Estamos a falar dos nativos digitais. Exato. Quando falamos de digital first... Podem não ser nativos digitais, então. Exatamente. Pode ser qualquer um de nós. Tem a ver com comportamento, com hábitos, com mindset. Por exemplo, qualquer uma de nós, por exemplo, se consultar um horário de um restaurante antes de ir ao restaurante, ou se fizer uma marcação, sei lá, de um cabeleireiro através do online, ou qualquer outra coisa que se faça, em primeiro lugar, através do digital, podemos ser um digital first. E não temos necessariamente que ser nativos digitais. Podemos ser nativos ou podemos ser imigrantes digitais. E, portanto, isto quer dizer que os digital first podem ter ambas as vertentes. Obviamente que aqueles que são nativos digitais, isto é muito importante para as marcas, movimentam-se muito dentro daquilo que são os meios digitais. Se os hábitos e a forma de abordar as marcas é diferente entre aqueles que são digital first e os que não são, sim, é. E se calhar, até pensando, por exemplo, numa perspectiva de mídia, estou um bocadinho enviesada dessa área, eu diria que quando nós estamos a pensar em digital first, pensamos que vamos encontrar essas pessoas, que os pontos de contacto são essencialmente pontos de contacto digitais. E as marcas têm que pensar que muitas vezes a primeira impressão que vão causar vai ser no digital. Ao contrário, quando estivermos a falar de pessoas que não são digital first, podemos apanhá-los em muitos outros meios para além do digital. Portanto, o digital é mais um. Se pensarmos naquilo que é, por exemplo, a exigência dos digital first com as marcas versus outros, os digital first também são bastante mais exigentes com as marcas e esperam que a sua experiência na web seja muito mais completa e, portanto, valorizam imenso a omnicanalidade, por oposto com a multicanalidade. Não é? Para eles não é suficiente que as marcas estejam em todos os canais. As marcas têm que estar em todos os canais e têm que lhes proporcionar uma experiência uniformizada em todos os canais. E, portanto, existem estas diferenças. Eu diria quase que os digital first podem servir quase de benchmark para as marcas e pensarem, se nós estamos a satisfazer estes digital first do ponto de vista digital, obviamente, então
estamos a satisfazer todos os outros, porque as expectativas destes são tão altas que estaremos certamente a superar as expectativas dos outros. E, portanto, existem efetivamente diferenças na forma de abordar. Fiquei curiosa com este conceito de imigrantes digitais, porque acredito que, ainda há pouco estávamos aqui a falar de pandemia, acredito que com esta pandemia este número de imigrantes digitais tenha subido. Não sei se a Sandra tem esse feedback. Sim, claramente. Os imigrantes digitais, portanto, são os que não nasceram naquelas épocas que eu referi, muitos são da geração X, mas também são de outras gerações e claramente subiram, porque a pandemia obrigou a que as pessoas utilizassem mais o digital. Agora, há aqui um enorme desafio, porque a transformação digital foi muito grande, mas os skills digitais muitas vezes não foram acompanhados. Mas claramente sim, claramente houve uma tentativa maior de mais pessoas utilizarem o digital. Portanto, os imigrantes digitais, nesse sentido, subiram também. Carolina Veiga, falamos aqui de imigrantes digitais, de nativos digitais. Também sentem esta diferença? Como é que vocês se direcionam para cada um destes segmentos? Bem, em primeiro lugar, ou seja, eu concordo com tudo o que a Sandra esteve a dizer. A omnicanalidade é super importante e para as marcas terem uma informação, uma linha de comunicação única por todos os canais em questão é super importante. Eu não posso ser uma pessoa, eu marca, não posso falar, ser uma pessoa num canal e ser outra pessoa noutro canal. É muito importante haver esta continuidade da comunicação e estes consumidores, os nativos digitais, são super exigentes para as marcas e desafiam-nos a ser melhores, desafiam-nos a acompanhar as suas necessidades. O digital traz uma imediatez e temos umas gerações de consumidores que estão habituados a carregar num botão e terem toda a informação que querem e esperam o mesmo das marcas, esperam que as marcas estejam ali para responder no momento, que se eu quero um produto ele me chegue aqui e agora. E a pandemia e por exemplo, todas as novas pessoas que experimentaram comprar no online naquelas semanas de tentativa e de vamos tentar preparar-nos para tudo isto, houve muitas experiências negativas, não só do ponto de vista dos retalhistas, mas também das marcas que depois estiveram a tentar acompanhar e por isso é muito importante, em primeiro lugar, falar de uma mesma forma, como é óbvio, adaptando a quem está ao meio em que estamos a falar, mas não fugir do que é a minha identidade como marca, porque eu sou uma marca e a identidade é das coisas mais importantes que tenho. E depois ir evoluindo e ouvir os consumidores e usar o que ouvimos dos consumidores para evoluir. E é aí também que o digital aproxima muito os consumidores das marcas, para o bem e para o mal também. A Carolina falou aí na exigência destes consumidores, não é? Portanto, são consumidores mais exigentes, estão mais atentos. Que exigências são estas? Exigências a conhecer muito sobre o produto, de onde é que ele vem. Aí entra também toda a parte da sustentabilidade e da responsabilidade social das empresas, porque a informação passa a estar mais disponível. Eu não estou a comprar um detergente num supermercado apenas, mas eu se calhar quero saber mais sobre aquilo, se eu leio alguma coisa ou se vejo um símbolo no rótulo, tenho possibilidade facilmente de ir investigar o que é que aquilo significa e porque é que está ali, que há 30 anos, há 20 anos era muito mais limitado esse acesso à informação. E, portanto, esses desafios enquanto identidade de marca também são maiores agora? Eu acho que são maiores agora porque a marca não é só o que a marca diz. Quando falávamos só de uma comunicação one way, só num sentido, quando uma marca estava em televisão com um anúncio, era a sua mensagem e a marca era a única dona e senhora da sua comunicação. Hoje em dia, todos os consumidores contribuem para comunicar em nome de uma marca ou contra uma marca e o digital divulga estas mensagens e faz com que estas mensagens cheguem a mais pessoas e por isso é mais exigente comunicar da forma correta, passar uma mensagem credível e que facilmente seja comprovada, e é fácil de comprovar, porque os telhados de vidro no mundo digital há mais.
Esta é uma ideia interessante. Portanto, os consumidores, os utilizadores estão muito mais exigentes, não é? Portanto, estes nativos digitais e creio que também os imigrantes digitais estão mais exigentes, chateiam-se se calhar mais, não é? Portanto, estes telhados de vidro que a Carolina referia, quando se chateiam estes consumidores, já não voltam ou voltam? Como é que é este consumidor digital? Depende de como é que a marca consegue reagir. Uma coisa é certa, o poder das marcas, né, mudou, portanto, esse poder foi um bocadinho transferido por toda a transformação digital que houve, o poder foi transferido um bocadinho das marcas para as pessoas. E hoje em dia, mesmo que as marcas não queiram, as pessoas podem falar sobre as marcas, comentar, elogiar, denegrir, fazer o que quiserem, basta ir a uma rede social ou qualquer outra plataforma digital. Mas tem que haver o cuidado, de um ponto de vista das marcas, de conseguirem gerir bem essa relação. Portanto, uma coisa importante é as marcas conseguirem estabelecer canais de comunicação com as pessoas. Imaginando, por exemplo, dando um exemplo concreto, num site é importante que haja a possibilidade de fazer reviews, por exemplo, de se falar sobre as marcas, de criar conteúdo esse que é partilhado, porque as pessoas não querem ser mais meros espectadores, querem estar no digital, mas querem estar no digital de uma forma participativa. Portanto, Querem ser parte ativa. Querem ser parte ativa. Por exemplo, uma coisa que às vezes acontece nos sites, que hoje em dia são um pilar muito importante da comunicação das marcas, é difícil e mais vezes encontrar-se um contacto, não é? É óbvio que a pessoa não vai sair de lá enquanto não encontrar o contacto. Só quando o encontrar, se ele estiver escondido, já vai estar impaciente, chateado. Portanto, há formas de estabelecer essa comunicação que podem ser feitas de uma forma mais fácil, especialmente para estes digital first, porque os outros são um bocadinho mais tolerantes, mas estes digital first não são tolerantes e, portanto, facilmente trocam. Portanto, podem voltar, podem não voltar, depende de como é que essa relação é estabelecida e gerida. E os outros consumidores? Portanto, estamos aqui a falar muito dos consumidores nativos digitais, dos imigrantes digitais, mas a outra esfera da população que ainda não está tão familiarizada, é mais cética, é mais resistente ao consumo online e ao ecrã. Que estratégias têm de ter as marcas para chegar a estas pessoas hoje? Na realidade, as estratégias das marcas e falando do ponto de vista da comunicação, é conseguirmos conhecer muito bem o que é que as pessoas fazem, qual é o seu consumer journey, como é que elas se comportam em cada uma das situações e conseguir passar-lhes as mensagens certas com o conteúdo certo naqueles que são os meios que elas mais utilizam. No caso dos digital first, são mais meios digitais, no outro caso podem ser meios mais diversificados. Agora, por exemplo, a questão do conteúdo adequado a cada uma, não só a cada um dos meios, como a cada uma das pessoas aqui estou a exagerar, embora a questão da segmentação e da personalização seja extremamente importante, é fundamental, porque a pessoa gosta de sentir que a mensagem é para si, independentemente de qual é o meio. Se estivermos a falar de meios digitais, isto torna-se mais fácil, não é? E quer a segmentação, quer a personalização, se torna mais fácil. Pode às vezes até parecer que estamos a entrar em conflito com tudo o que tem a ver com privacidade e proteção de dados, mas não. Ou sim, depende de como é que estes dados são utilizados, porque as pessoas continuam a gostar de receber mensagens personalizadas e adequadas àquilo que para si e que para elas são relevantes. E depois gostam, obviamente, de trabalhar com empresas que são honestas e que, de um ponto de vista da proteção e da privacidade dos dados, o fazem de forma correta, não é? Portanto, as marcas deixaram aqui de falar para as massas, para tentar que essa sua comunicação seja cada vez mais personalizada e indo a grupos muito pequenos de pessoas, para que cada pessoa se sinta mais familiarizada com a marca. Estou a entender bem? Sim. E no digital, nos meios digitais, isso é bastante mais fácil de se fazer do que nos meios para massas. Nos meios para massas é mais difícil, até inclusive adequar a mensagem a cada um de nós é mais difícil, obviamente, num meio que é para massas, onde não permite tanta segmentação e tanta personalização. Imagino que isto também traga bastantes desafios em termos mesmo de recursos humanos, de colaboradores. Portanto, há aqui novas funções que tiveram que emergir no marketing para fazer acompanhar esta tendência de digitalização e de acompanhamento dos consumidores. Sim, sem dúvida. Nós hoje em dia, nas agências, temos por exemplo, data analysts é só um exemplo, entre uma série de outras funções que há um tempo atrás não tínhamos. Porque o marketing e a mídia o exige.
porque nós temos cada vez mais que conhecer o consumidor e temos que conseguir aproveitar toda a data, todos os dados que são gerados nestas plataformas digitais. Para o fazermos, obviamente temos que os conseguir recolher numa primeira fase e depois fazer alguma coisa com eles, não é? Tirar daí insights para depois possamos voltar a aplicar isto, depois com aquilo que aprendemos que é bom. É sempre muito test and learn. Estamos sempre a testar, a aprender e a voltar a aplicar. E a pandemia veio reforçar ainda mais isso, porque hoje em dia nós já não podemos considerar que aquilo que funcionava no passado funciona no futuro. Não sabemos, pode funcionar ou não. E, portanto, sistematicamente temos de estar a testar e a ver o que funciona e voltar a aplicar. Carolina, há aqui coisas que não se vendem ainda bem no digital? Ou que é difícil vender? Eu acho que tudo se pode vender no digital, mas também temos que ter noção sempre da equação de valor. E nesta equação de valor não entra só o custo, mas entra a comodidade, quanto tempo é que eu estou a investir, e entra as expectativas que eu tenho. Ou seja, e eu lembro-me de, há mais de 15 anos, fazer compras com a minha mãe no Continente Online, nos primórdios do e-commerce, e o tempo que demorávamos a fazer uma lista. E quando a lista desapareceu, já não foi tido todo o trabalho para voltar a criar uma lista e decidimos ir ao supermercado e fazer as compras. Há produtos que, e temos que ter noção, que continuam, da mesma forma que falávamos da comunicação em canais digitais, continuam a haver pessoas a ver televisão e muitas pessoas a ver televisão e a maioria das pessoas continuam a fazê-lo. Continuamos a ir a supermercados físicos e vamos todos os dias. E por isso acho que é muito importante para as marcas e para as empresas não haver uma obsessão pelo digital, entender, aprender, estar sempre que faz sentido, investindo o que faz sentido. Ou seja, se eu estou a caminhar na rua e preciso de uma garrafa de água, eu preciso ter uma loja que me venda uma garrafa de água. Se eu estou com um bebê e que me convidaram para ir jantar e eu digo, mas eu já não tenho aqui fraldas, se calhar dá-me jeito de poder comprar umas fraldas perto do sítio onde eu estou, apesar de normalmente comprar online, pela comodidade de não ter que carregar com embalagens grandes. Por isso acho que quase tudo pode ser vendido no digital, mas às vezes não é o mais cómodo e não nos podemos esquecer de estar bem como marcas em todos os sítios onde o consumidor nos pode comprar, conhecermos o consumidor, onde é que ele vai fazer as suas compras e estarmos como marca muito bem em cada um desses sítios para podermos ser escolhidos. O que é que deixa um consumidor mais furioso atualmente? Um consumidor digital? Primeiro esses. Eu acho que a frustração de eu quero comprar, este é o meu produto, este é o meu shampoo e porque é que ele não me está a aparecer aqui se eu sei que este supermercado o vende, porque é que no digital, porque é que na página online não me aparece? Ou a frustração e nas últimas semanas aconteceu-me algumas vezes, eu estava em casa e recebia um e-mail, a sua encomenda não pode ser entregue por ausência. Então, mas eu estive em casa o dia todo. Acho que sempre que temos estas entropias, entre o que é a minha expectativa e o que é a realidade, se eu esperava que me fosse entregue hoje e não foi, começamos um bocadinho a perder pontos de confiança. Como é óbvio, depois precisamos de os ganhar, por isso podem nos ir conquistando com outras formas e sempre que esta equação for positiva, vamos continuando e vamos dando mais oportunidades e damos também oportunidades aos parceiros que estão a vender estes produtos para continuar a empreender e a melhorar. E tendo em conta a vossa experiência, Sandra, o que é que deixa o consumidor mais furioso? Concorda com a Carolina Veiga? Mais furioso? Eu diria que hoje em dia, especialmente se estivermos a falar de digital first, mais furioso. Pegando um exemplo, por exemplo, a questão do preço. Se comprar num sítio a um determinado preço e a seguir encontrar-se produtos a outro preço. Eu diria que falando em digital first e sabendo nós que todas as respostas
praticamente todas as respostas estão online, há que saber fazer bem as perguntas, não é? Portanto, há que saber, por exemplo, numa situação como essa, como a questão do preço, os consumidores têm toda a possibilidade de fazer todo o tipo de pesquisas antes de fazer a compra. Portanto, uma coisa dessas poderá deixar um consumidor furioso, mas que eu acho que se consegue resolver. Coisas deixam furiosos, não ter internet, não ter acesso, tudo o que a Carolina dizia sobre não cumprir aquilo que são as expectativas do consumidor. E estas expectativas, lá está, como falávamos ao início, estão muito altas nestes nativos digitais ou imigrantes digitais, não é? É isso? Sim, sim, então. E até pegando um bocadinho na pergunta, se posso fazer esta à Carolina sobre a questão do que é que não se pode vender online, eu concordo, que eu também acho que se pode vender tudo online. Eu acho é que não se pode fazer tudo online, não é? Por exemplo, eu posso comprar um jantar online, mas não posso estar efetivamente a comer online. Apesar de poder, hoje em dia, e viu-se muito durante a pandemia, toda a gente reunida online e cada um em sua casa. Há pouco conversávamos sobre a realidade virtual e a realidade aumentada, portanto, tecnologias que se calhar tenderão a acelerar a sua utilização na sociedade. Sim. Porque na realidade o que não se pode são coisas relacionadas, ou o que é mais difícil, são coisas relacionadas com aqueles sentidos que o digital não permite. O tato, o olfato, o paladar, não é? Esse tipo de coisas não se podem fazer. Mas efetivamente a tecnologia tem evoluído muito nessa área, nomeadamente na área da realidade aumentada e da realidade virtual. Portanto, a realidade aumentada na nossa realidade, elementos que são virtuais e a virtual, nós entramos no mundo virtual. Até diria que a virtual se tem desenvolvido mais, até pela capacidade de encontrar formas relativamente simples de se entrar nessa realidade virtual, muito através do gaming, diria até exemplos que foram vistos durante a pandemia do turismo. Nós, por exemplo, hoje em dia facilmente fazemos uma visita virtual a um museu, que há um tempo atrás não acontecia. Portanto, eu acho que existem algumas limitações mais de fazer coisas do que de vender, porque vender eu acho que se consegue vender tudo, mas que a tecnologia tem vindo a evoluir muito nesse sentido. E, mais uma vez, para mim o desafio são os skills, é formar as pessoas e é dar skills digitais. Falamos de consumo digital, de marketing digital, de marcas que se posicionam digitalmente e tudo isto se move tendências, não é? Portanto, as marcas ditam as tendências ou então são os consumidores que ditam as tendências. Gostava de saber a vossa opinião sobre isso, mas a verdade, Carolina, qual é que acha que vai ser a próxima grande tendência do marketing? Para mim é difícil separar o que é que são as tendências do digital e as tendências do mundo que estamos a viver agora pós-pandemia, não é? Eu gostava de reforçar duas, uma que acho que é muito grande e uma se calhar mais nicho, mas que acho que tem algum potencial. A primeira tem a ver com tudo o que é o me time, o tempo para mim. E nós durante os meses de pandemia continuamos a ver um crescimento muito grande de produtos para estes momentos meus, sendo, por exemplo, máscaras faciais ou de cabelo só de uma utilização, cremes, tudo o que tem a ver com cuidar um bocadinho de mim e que este tempo que eu esteja a passar em casa seja mais agradável e simpático. E quando falamos dos digital first, então temos que pôr uma coisa importante nestes produtos, é que estes produtos têm que ser não só bons em termos de qualidade para o que eu estou a viver, mas permitir que sejam partilhados, os instagramáveis, que criem este conteúdo interessante para eu partilhar com os meus amigos. Isso acho que vai ser uma grande tendência dos próximos meses, e se eu não posso fazer uma viagem ou se eu vou menos jantar fora, se calhar posso, apesar de ter um orçamento provavelmente mais reduzido, invisto em mim nesses pequenos confortos. E depois há uma tendência interessante e que a Sandra tocou no ponto de visitar os museus virtualmente, mas tem a ver com a área das viagens e do turismo e do viajar sem sair de casa. E este fim de semana fui impactada nas redes sociais por uma marca de velas espanhola que está a vender velas com cheiros de várias regiões de Espanha, ou seja, vai a Ibiza, sem ires a Ibiza, mas põe uma vela que cheira a Ibiza em tua casa. E sinceramente achei uma ideia super interessante, acho que há uma oportunidade grande aqui
de como nos transportar para outros sítios, e a tecnologia pode fazer muita coisa, mas faltam esses sentidos. Falta o olfato, falta o paladar, por isso tudo o que é cozinhas do mundo e receitas e cozinhar, trazer para nossas casas estas experiências diferentes, mas o olfato também é uma, e achei super É uma boa interessante ferramenta esta empresa. Sandra, e na sua opinião? Na minha opinião, relativamente a tendências, nós vimos que agora com a transformação digital, vários estudos nos dizem que evoluímos cerca de 6 anos. Eu há bocado até ouvi que seriam 10, eu ouvi nas primeiras intervenções. Eu ainda estava pelos 5, 6 anos. Portanto, tudo evoluiu imenso e nós vimos imensas tendências, desde o e-learning, o e-commerce, aos pagamentos sem contacto, ao trabalho remoto. Portanto, há uma série de tendências que se foram desenvolvendo nos últimos meses. Não é que já vinham alguns a acontecer, mas que agora se consolidaram um pouco mais durante os últimos meses. Mas eu diria, tentando encontrar assim, uma tendência um bocadinho até mais transversal, eu acho que uma grande tendência que existiu foi o direct to consumer. Ou seja, enquanto muitas vezes e muitas marcas continuam obviamente a utilizar distributores para chegar ao consumidor final, eu acho que o D2C, portanto o direct to consumer, é uma grande tendência, não só que aconteceu, como vai continuar a manter-se. E nós vemos inúmeros exemplos de marcas que usam este contacto direto com o consumidor como mais um canal, de marcas que deixaram de simplesmente estar nos outros canais, por impossibilidade, passaram a contactar diretamente com o consumidor, ou até de novas marcas que surgiram e que só entraram dessa forma, a contactar diretamente com o consumidor. Há inúmeros exemplos de situações destas, e eu acho que esta é uma grande tendência. Não quer dizer que se abandonem as outras formas, mas é uma nova tendência que só foi permitida realmente pelo desenvolvimento e por todo o desenvolvimento da tecnologia e por toda esta transformação digital que se deu. Estamos quase a chegar ao fim da nossa conversa, mas gostava que dessem 1 ou 2 conselhos rápidos para marcas que neste momento estejam a sofrer com esta comunicação digital, com esta adaptação a este mundo pandémico e que obrigou os consumidores a estarem muito mais nos ecrãs do que offline. Que conselhos têm para estas empresas? Eu diria que nunca esquecerem o conteúdo. Não há presença digital sem conteúdo. O conteúdo é o que agarra as pessoas, é o que cria engagement com as pessoas. Portanto, por muito que queiramos estar em todas as redes sociais, em todas as plataformas digitais, é preferível estar em poucas e bem e valorizar o conteúdo. O conteúdo é extremamente importante. E depois a questão da flexibilidade, da adaptação. Portanto, o digital, tudo o que está online muda com muita rapidez, e portanto as empresas têm que estar preparadas para, de um dia para o outro, estarem a mudar, não só de um ponto de vista da tecnologia, como também das pessoas, portanto continuar a formar as pessoas nesse sentido. Carolina Veiga. Do meu lado, pôr-se nos pés dos consumidores e sair da bolha de ok, eu sou a minha marca e estou aqui preocupado com os meus canais, e pensar qual é que é o consumer journey, ou seja, quais é que são os passos que o consumidor segue até começar a interagir com a marca, mesmo que seja pedir a alguém de fora, a um familiar, a um amigo, alguém que tenha um perfil parecido com o consumidor que estão à procura, que experimente interagir com a marca e ver quais é que são as barreiras e as entropias que essa pessoa tem, para depois começar a tentar encontrar soluções para elas. Carolina Veiga, Susana Alvarez, muito obrigada por terem estado aqui no Portugal Digital Summit, e eu volto de seguida para a terceira talk desta manhã. Até já!